É isso aí, estamos de volta aqui com a revisão da Lei Complementar 214, Lei Seca. Vamos falar agora do título 4, que é dos regimes diferenciados do IBS e da CBS. A gente viu que tem os regimes específicos, que são aqueles para setores, né, da economia, tem os regimes diferenciados, que são esses que têm redução de alíquota, e tem os regimes favorecidos, que são aqueles lá simples, da Zona Franca. E é isso aí. Vamos agora falar então dos regimes diferenciados, que são aqueles que têm reduções de alíquota. Título 4 da Lei Complementar 214. Artigo, então, 126. Ficam instituídos os regimes diferenciados de maneira uniforme em todo o território nacional, com aplicação de alíquotas reduzidas ou créditos presumidos, assegurados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência do IBS e da CBS, com vista a reequilibrar a arrecadação. Então, como vai ter essas reduções de alíquota aqui, para esses casos, tem que ser compensado lá na alíquota de referência pelo Senado Federal, levar isso em consideração na hora de definir a alíquota de referência, né, de forma que os estados e municípios não sejam prejudicados em suas arrecadações. Vamos lá, então, parágrafo primeiro. Os regimes diferenciados aplicam-se no que couber a importação. Então, aplica a importação. Segundo, a alteração das operações beneficiadas pelos regimes diferenciados somente entrará em vigor após o ajuste das alíquotas de referência. A gente acabou de falar, né? Tem que ter o ajuste da alíquota de referência para garantir que os estados e municípios não vão ser prejudicados nas suas arrecadações. Não pode ter, com isso aqui, uma diminuição da carga tributária geral. Terceiro, o ajuste nas alíquotas de referência não serão exigidos em algumas hipóteses. Então, existe uma exceção aqui a essa obrigatoriedade de ajuste nas alíquotas de referência quando tiver regime diferenciado. Qual que são as exceções, né? Então, esses ajustes não serão exigidos desde que os seus efeitos, em algumas hipóteses, desde que seus efeitos, considerados conjuntamente a cada período de revisão, não resultem em uma elevação superior a 0,02%, 2 centésimos, 0,02 ponto percentual, da alíquota de referência da CBS na alíquota de referência estadual do IBS ou na alíquota de referência municipal do IBS. Então, tem uma tolerânciazinha aí de 0,02 ponto percentual. As reduções de alíquota serão aplicadas sobre a alíquota padrão do IBS e da CBS de cada ente federativo. Então, a alíquota padrão é aquela de cada ente, né? E a alíquota de referência é aquela do Senado. Então, ele está falando que as reduções de alíquota, esse percentual que vai ser aplicado aqui, vai ser sobre a alíquota padrão. Alíquota de cada ente federativo. A apropriação dos créditos presumidos fica condicionada. Então, condições para crédito presumido. Eu sei que o regime diferenciado pode ser alíquota reduzida ou crédito presumido. E quais são as condições para crédito presumido? A emissão de documento fiscal eletrônico pelo adquirente com a identificação do fornecedor e o efetivo pagamento ao fornecedor. Então, o que eu tenho que ter para conseguir o crédito presumido? Eu tenho que emitir o documento fiscal, obviamente, identificar o fornecedor e o efetivo pagamento ao fornecedor, né? Tem que, de fato, ter acontecido o pagamento. Então, resumos aqui, quais são os regimes diferenciados que a gente vai ver aqui que na sequência vão aparecer. Existe redução de 30%, redução de 60%, redução de 100% da alíquota. Também vai ter caso de isenção e de crédito presumido. Aqui a tabelinha do professor Rabelo já dá um spoiler aqui. Mas vamos passar para a lei e depois a gente volta aqui na tabelinha. A gente vai gastar muito tempo. Então, 30%. O que fica reduzido a 30%? Reduzida em 30%. Quer dizer, então, que vai ser cobrado 70% do imposto normal. Reduzido em 30%. Não é reduzido a 30%. Isso é bem importante. Deve ter pegadinhas a rodo, provas sobre isso. São reduzidos em 30% as alíquotas incidentes na prestação de serviços pelos seguintes profissionais. Que exercerem atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística submetidas à fiscalização por conselho profissional. Então, serviços, eu estou falando de serviços, eu estou falando de atividades intelectuais. Serviços de natureza intelectual, de natureza científica, literária ou artística, e que tenham submetido a conselho profissional. Quais são as modalidades de serviço que se encaixam aqui nesse
essa redução a 30%. Administradores, advogados, arquitetos urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários, zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais, técnicos agrícolas. Interessante que ele citou médicos veterinários, mas ele não citou médicos. Não citou médicos. Não citou engenheiros. Citou arquitetos, mas não citou engenheiros. Ah, não. Citou engenheiros, sim. Minto, desculpa. Não citou os engenheiros, citou os arquitetos, os advogados. Olha só. Então, de profissão, assim, de conselho, que estou percebendo aqui a ausência dos médicos. Ok, vamos lá. A redução de alíquota aplica-se à prestação de serviço realizada por pessoa física, desde que vinculada à habilitação dos profissionais, ou por pessoa jurídica que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos, né? Possuam sócios, os sócios possuem as habilitações profissionais, né? Que mais? Não tenha como sócio pessoa jurídica, não tenha como sócio não seja sócio de outra pessoa jurídica, não exerça atividade diversa das habilitações profissionais de sócio e sejam os serviços relacionados à atividade fim prestada diretamente pelo sócio. Então, necessariamente isso precisa ser prestado por pessoa física? Não, pode ser pessoa jurídica também, desde que cumpra esses requisitos aqui, né? Os sócios sejam habilitados, não pode ter sócio pessoa jurídica, o sócio não pode ser sócio de outra pessoa jurídica, o sócio não, né? A própria pessoa jurídica não pode ser sócio de outra pessoa jurídica, não pode exercer atividade diversa daquela habilitação profissional e os serviços relacionados com a atividade fim prestada diretamente pelo sócio. Então, beleza. Não impedem a redução das alíquotas de que se trata este artigo. Peraí. Tá, eu estou falando quando é prestado por pessoa jurídica, não impede a redução de alíquotas de que trata este artigo. A natureza jurídica da sociedade, a união de diferentes profissionais, desde que a atuação de cada sócio seja na sua respectiva habilitação profissional, e a forma de distribuição dos lucros. Então, esses fatores aqui são irrelevantes para a redução de alíquota. Eles não vão impedir a redução de alíquota. Né? Não pode ser qualquer natureza jurídica, a sociedade. Ela pode ser diferentes tipos de profissionais, mas cada profissional dentro da sua habilitação. Né? E a forma de distribuição de lucro também não interessa. Não se aplica as exigências dos artigos 1º e 2º, quer dizer, essas exigências todas aqui, né, de condições, né? A prestação de serviço de educação física é efetuado por pessoa jurídica, desde que submetida à fiscalização do Conselho Profissional. Ok, então existe uma exceção aqui para a educação física. Então, lembrando, né? Redução de 30% para as atividades profissionais de natureza intelectual prestadas por pessoa física, científica, literária ou artística que tem que estar submetida à fiscalização do Conselho. É o mais importante. Então, vamos lá. A alíquota de redução em 60%, né? Ou seja, vai ficar efetivamente sendo cobrado 40% do imposto. Em quais situações? Acidentes e operações como? Aí tem uma lista aqui. Serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos. Então, acredito que o serviço dos médicos seja aqui, ó, serviço de saúde. Então, é mais reduzido ainda, né? Então, os professores também estavam fora aqui dos 30%, né? Professores e os médicos. Os médicos vão estar aqui, ó, reduzido em 60%. Educação, saúde, dispositivos médicos, dispositivo de acessibilidade próprio para a pessoa com deficiência, medicamentos, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal de limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, agrícolas, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários e aquícolas, produções nacionais artísticas, culturais e eventos jornalísticos e audiovisuais, comunicação institucional, atividades desportivas, bens e serviços relacionados à soberania, segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética.
Então, são vários casos aqui, né? Tem que lembrar que tem serviço de educação, aquilo relacionado à saúde, né? Então, serviço de saúde, dispositivo médico, dispositivo de acessibilidade para pessoa com deficiência, medicamento, então, tudo isso aqui relacionado com saúde, né? Os alimentos, lembrando que tem a cesta básica nacional lá que é 100%, mas aqui eu estou falando que alimentos destinados ao consumo humano, de uma forma geral, fica reduzido em 60%. Os produtos de higiene pessoal, de limpeza, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, tudo relacionado à agricultura aqui, né? Deve ter tido aqui uma pressão aí do pessoal que trabalha na área de agricultura, né? Do agro. Então, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais, insumos agropecuários, aquícolas, tudo isso também fica reduzido em 60%. Produções nacionais, artistas, culturais, eventos jornalísticos, audiovisuais, então aqui um, um benefício aqui para os artistas, né? Comunicação institucional, atividades desportivas e serviços, bens e serviços, coisas de segurança, né? Segurança nacional, segurança de informação, segurança cibernética. Então, falamos das reduções de 60%, agora vamos ver quais são os casos de redução a zero. Vamos lá, então. Ficam reduzidos a zero as alíquotas incidentes sobre as operações com os seguintes bens e serviços. Então, aqui repete, né? Que aqui fica reduzido a zero o que for dispositivo médico, de acessibilidade da pessoa com deficiência e medicamentos. E, além disso, tem os cuidados básicos com a saúde menstrual. Então, lembrando que esses 4 itens aqui relacionados à saúde são reduzidos a zero. São redundantes aqui, mas como reduzir a zero é menos do que ficar a 40%, certamente vai ser reduzido a zero. Produtos, artículos e frutas e ovos. É aquela confusão lá da cesta básica nacional, que não tem produtos, artículos, frutas e ovos, mas a alíquota vai ser reduzida a zero por força aqui desse capítulo 4, aqui desse título 4. O que mais? Reduzido a zero. Automóvel de passageiro adquirido por pessoa com deficiência ou autista. Então, veículo comprado por autista. Automóvel adquirido por motorista profissional, taxista. Então, taxistas, pessoa com deficiência autista, vai comprar carro sem imposto. O que mais? Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, sem fins lucrativos. Então, também aqui instituições científicas, né, incentivo aqui a desenvolvimento tecnológico, científico e inovação. Vai ser reduzido a zero esse serviço. Atenção! Serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos podem ter alíquota 60% ou zero. Depende de anexo específico de condições relacionadas ao adquirente. Então a regra é que vai depender do caso, conforme tiver lá no anexo. O dispositivo médico, coisa de deficiente aqui, pode ser zero ou pode ser redução em 60%. Vamos lá, então. Produtor rural integrado não contribuinte. Ai, peraí, que eu fiz uma besteira aqui. Produtor rural integrado não contribuinte. O que tem esses caras? Vamos ver. Produtor rural quer oferir receita inferior a 3.600.000, limite lá do simples, né? E o produtor rural integrado não serão considerados contribuintes. E que raios é isso? Produtor rural integrado. Considera-se produtor rural integrado o produtor agrosilvipastoril, a pessoa física ou jurídica que... tá. Então ele tem que ser um produtor agrosilvipastoril. Ele tem pessoa física ou jurídica que exerce individualmente ou de forma associativa, com ou sem a cooperação laboral dos empregados, vincula-se ao integrador por meio de contrato de integração vertical, recebendo bens e serviços para a produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou bens de consumo final. Então ele recebe bens ou serviços para a produção. E aí ele produz e fornece nesse contrato de integração vertical. No caso, durante o ano calendário, o produtor rural exceda o limite da receita anual, passará a ser contribuinte a partir do mês subsequente à ocorrência do excesso. Os efeitos previstos dar-se-ão no calendário subsequente caso o excesso verificado não seja superior a 20% do limite. Ou seja, não superior a 3.600.000 mais 720.000.
Para o efeito previsto, que é o quê? Ele virar um contribuinte, né? Dar-se-ão no ano calendário subsequente, caso o excesso verificado não seja superior a 20% do limite. Ah, tá. Então, se ele exceder o limite mais de 20%, segundo mês subsequente, ele já tem que virar contribuinte. Agora, se esse excesso for pequenininho, menos de 20%, aí ele vira contribuinte só no ano seguinte, né? É isso. No caso de início de atividade, o limite será proporcional ao número de meses em que o produtor houver exercido a atividade, consideradas as frações dos meses como um mês inteiro. Então, se ele estiver começando a atividade dele de produtor, o limite, esse limite aqui de 3.600.000, né, ele vai ser proporcional ao número de meses. Se ele já começar grandão, né, fazendo mais aí do que 3,6 milhões por 12 todo mês, esse limite vai ser calculado proporcional ao número de meses em que o produtor houver exercido, consideradas frações de mês como mês inteiro. Considera as pessoas jurídicas, inclusive a associação ou cooperativa de produtores rurais, cuja receita seja inferior a 3,6 milhões e seja integrada exclusivamente por produtores rurais, pessoas físicas, cuja receita seja inferior a 3,6 milhões. Caso o produtor rural tenha participação societária em outra pessoa jurídica que desenvolva atividade agropecuária, o limite será verificado em relação à soma das receitas. Não adianta o cara ficar fracionando, né? E aí querer se livrar fracionando assim. Não vai poder fazer isso. Tirei a câmera aqui porque estava travada. Então, mapinha mental aqui para a gente memorizar, né? O produtor rural não contribuinte. Qual que é a condição? Ele tem que ter receita menor do que 3,6 milhões, ou ele tem que ser um produtor rural integrado. Né? É ou. É ou. É um e outro, né? Os dois. É o produtor rural que oferir receita inferior a 3,6 e o produtor rural integrado. Os dois. O rural integrado não tem essa obrigatoriedade de receita inferior a 3,6 milhões. Né? Ah, não, ele tem também. Ele tem. Tem porque tem toda essa questão aqui, né? Não, não, não. Então tá errado aqui. Meu raciocínio. Produtor rural integrado não tem esse requisito de 3,6 milhões, não. Porque aqui no parágrafo segundo, ele já volta a falar do produtor rural. Ele não está falando mais do integrado. Então, o integrado só tem que ter esse requisito aqui. Né? O principal aqui, ó, que ele tem que ter um contrato de integração vertical. E ele tem que produzir, receber bens e serviços para produzir, especificamente para quem está contratando ele ali, né? Então, beleza. É o rural, com receita menor que 3,6 milhões, ou o rural integrado. Deixa eu ver se é menor ou menor ou igual aqui. Inferior, então menor. Então, minha receita menor que 3,6 milhões, ou produtor rural integrado. Pode ser pessoa física ou jurídica. Isso, inclusive associações cooperativas que atendam o limite. Como que vai ser apurada a receita? Né? Se exceder o limite, sai no segundo mês. Se o excesso for menor que 20% do limite, sai só no outro ano. No início da atividade, tem que considerar proporcional. E se tiver participação societária, soma as receitas das participações societárias. Beleza. O produtor rural e o integrado poderão optar por se inscrever como contribuinte no regime regular. Então, se ele quiser, pode ir lá e se inscrever como contribuinte. Os efeitos da opção iniciar-se a partir do primeiro dia do mês subsequente. Por que ele pode querer se inscrever, né? Provavelmente para poder se creditar, né? Poder se creditar. A opção pela inscrição será irretratável para todo o ano calendário e aplicar-se-á nos anos calendários subsequentes.
O produtor que tenha oferido receita igual ou superior a 3,6 milhões no ano calendário anterior àquele que entre em vigor essa lei complementar, será considerado contribuinte independentemente de qualquer providência. Então, no ano calendário, aquela entrada em vigor da lei, né? Então, os que já eram grandões, quando essa lei complementar 214 entrou em vigor, automaticamente já são contribuintes. O produtor rural e o integrado poderão renunciar à opção. Poderão renunciar à opção. Ó, na hipótese dele renunciar à opção de ser contribuinte, né? Qual que é a opção? A opção de ser contribuinte. Como que ele vai renunciar? Deixará de ser contribuinte a partir do primeiro dia do ano calendário seguinte à renúncia. E o valor de 3,6 milhões será atualizado anualmente pelo IPCA. Contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos presumidos relativos às aquisições de bens e serviços de produtor rural, não contribuinte. O documento fiscal, então, quem comprar desses produtorzinhos aqui pequenininhos, que não são contribuintes, vai poder ter um crédito presumido. Como ele não é contribuinte, né, ele não vai destacar imposto. Como ele não vai destacar o imposto, como que a pessoa vai se creditar? Ela vai ter que ter um crédito presumido para isso. O documento fiscal relativo à aquisição deverá discriminar o valor da operação, o valor do crédito presumido e o valor líquido para efeitos fiscais. Corresponderá à diferença entre os valores discriminados, que é o valor da operação, né, menos o valor do crédito presumido. Isso. Então, o documento fiscal tem que constar lá o valor da operação, né, quanto que a operação, qual é o valor do crédito presumido e o valor da operação menos o crédito presumido. Na hipótese de o bem ou serviço fornecido por produtor integrado, o valor da operação será o valor da remuneração do produtor, determinado no contrato de integração. O valor do crédito presumido será o resultado da aplicação dos percentuais que trata para quarto sobre o valor da operação. Tá? E qual que é o percentual? Os percentuais serão definidos e divulgados anualmente até o mês de setembro por ato conjunto do do ministro da Fazenda e do comitê gestor. E entrarão em vigor a partir do 1º de janeiro do ano subsequente. Então, todo mês de setembro, o ministro da Fazenda e o comitê gestor vão se reunir, vão definir quais são os percentuais de crédito presumido para quem compra de produtor rural. E aí vão passar a valer a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, né? E a definição desses percentuais será realizada com base nas informações fiscais disponíveis. Ah, tá. Como que o ministro da Fazenda e o comitê vão definir o percentual? Eles vão considerar o quê? Com base nas informações fiscais disponíveis, resultará na proporção entre o montante do IBS e CBS cobrado em relação ao valor total dos bens e serviços adquiridos pelos produtores, o valor total dos bens e serviços fornecidos pelos produtores. E tomará por base a média dos percentuais anuais dos 5 anos calendários anteriores. Excepcionalmente, de 2027 a 31, o período poderá ser inferior a 5 anos. Então, aqui está descrevendo como que eles vão definir, né? Então, eles vão pegar lá uma proporção entre o quanto de IBS foi cobrado nos serviços e bens adquiridos pelos produtores e o total de bens fornecidos por eles. Vai considerar aí os percentuais anuais, os 5 anos anteriores. E aí fez uma regra de transição aqui também de 2027 a 31. Muito específico isso aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Os percentuais, né, do parágrafo 4º, esses aqui, que vão ser definidos até setembro, poderão ser diferenciados em função do bem ou do serviço fornecido. Para a definição dos percentuais, não serão consideradas as aquisições excluídas pela própria Lei Complementar 214, nem a aquisição de bens e serviços destinados a uso e consumo pessoal do produtor rural ou das pessoas a eles relacionadas. Então, tem que desconsiderar aqui as aquisições que são excluídas e o consumo pessoal na hora de definir os percentuais. Os créditos presumidos poderão ser utilizados para dedução, respectivamente, dos valores de IBS e da CBS, devidos pelo permitido ressarcimento.
Então, você pode creditar para deduzir do valor do IBS que você tem que pagar, ou também pode pedir o ressarcimento. O direito à apropriação e à utilização do crédito presumido aplica-se também às sociedades cooperativas em relação ao recebimento dos bens e serviços de seus associados não contribuintes e não optantes pelo simples, inclusive no caso de opção pelo regime específico, exceto na hipótese em que o bem seja enviado para o beneficiamento de cooperativa e retorne ao associado. Então vamos lá aqui, vamos passar para o mapinha mental para a gente relembrar todos os pontos aqui relativos ao crédito presumido do produtor rural. O que é o valor da operação? O valor pago, o valor do contrato do produtor entregar, ou do valor... é o valor pago ou o valor do contrato. Isso, então o valor da operação, no caso do produtor rural, é o valor pago. No caso do produtor integrado, é o valor do contrato lá do produtor integrado, né? O valor da operação. Qual que é o percentual do crédito presumido? É aquele que foi definido até o mês de setembro. Ele entra em vigor a partir de janeiro do ano seguinte, diferenciado em função do bem ou serviço. Lembrando que é o ministro da Fazenda e o comitê vão definir esses percentuais aí. A definição do percentual é com base nas informações fiscais disponíveis, na proporção entre o IBS cobrado e o total do fornecimento. Vai considerar a média dos últimos 5 anos e não considera uso e consumo do produtor ou pessoas relacionadas. A utilização, como que vai ser? Dedução dos débitos ou ressarcimento. E aplica-se às cooperativas de produtores. Todos os associados produtores rurais não contribuintes, desde que a cooperativa, né, todos os associados produtores rurais não sejam contribuintes, nem optantes pelo Simples, inclusive se optar por regime específico de cooperativas, não se aplica se o bem beneficiado na cooperativa volta para o produtor. É isso aí. Vamos lá, então, seguindo aqui. Caso do transportador autônomo de carga, pessoa física não contribuinte. Então, a gente falou do produtor rural e agora nós vamos falar do transportador autônomo de carga não contribuinte. O contribuinte, sujeito ao regime regular, poderá apropriar créditos presumidos relativos às aquisições de serviços de transporte de carga de transportador autônomo pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrito como MEI. Então, é um benefício também, né, para não prejudicar os transportadores pessoas físicas que não sejam contribuintes, para que as pessoas que contratem eles também possam se creditar. E aí, como eles não vão pagar o imposto, aí a pessoa vai se creditar por meio desse crédito presumido. Relativo às aquisições de transporte, e esse transportador autônomo também ele não pode ser inscrito no MEI. Que não seja contribuinte ou que seja inscrito no MEI. Não, peraí. Ele não pode ser contribuinte ou ele está inscrito como MEI. Como que é o crédito presumido? Né? Somente se aplica aos contribuintes que adquirem bens e serviços e suporta a cobrança do valor do serviço. Isso. Não se aplica aos contribuintes que adquirem bens e serviços e suporta a cobrança como parte do valor da operação, ainda que especificado em separado. Então, só quem está suportando a cobrança do valor do serviço é que pode ter o crédito presumido. Se você estiver só adquirindo bem ou serviço, suporta como a cobrança como parte do valor da operação, aí não, você não pode. O documento fiscal deverá discriminar o valor da operação, corresponderá ao valor pago, o valor do crédito presumido e o valor líquido dos efeitos fiscais, para efeitos fiscais, que é a diferença entre o valor da operação e o valor do crédito presumido. Mesma coisa lá do produtor rural. O valor dos créditos presumido será o resultado da aplicação dos percentuais do parágrafo 4º sobre o valor da operação. Como são os percentuais? Os percentuais serão definidos e divulgados anualmente até o mês de setembro, mesma coisa lá do produtor rural. Né? Entrarão em vigor a partir do 1º de janeiro do ano subsequente, mesma coisa. A definição dos percentuais será realizada com base em informações fiscais disponíveis, resultará da proporção entre o montante do IBS e CBS cobrados em relação ao valor total das aquisições realizadas pelos transportadores e o valor total a que se refere o inciso 3, parágrafo 2º
em relação aos serviços fornecidos pelos transportadores. Tomará por base as operações realizadas no calendário anterior. Não serão consideradas as aquisições de bens e serviços para uso e consumo pessoal ou de pessoas a eles relacionadas, nem a aquisição de bens e serviços destinados ao uso e consumo pessoal do transportador ou de pessoas a ele relacionadas. Esses créditos presumidos somente poderão ser utilizados para dedução. Olha, interessante, hein? Diferença importante aqui. Lá no produtor rural eu poderia o ressarcimento. Aqui ele está falando que não pode ressarcimento. Só pode ser utilizado esse crédito presumido do transportador autônomo de carga para dedução. Somente dedução. Muito, muito importante lembrar isso aqui. O direito à apropriação e à utilização do crédito presumido aplica-se também à sociedade cooperativa em relação ao recebimento de transporte de carga de seus associados, transportadores autônomos, pessoa física que não seja contribuinte, inclusive no caso da opção pelo regime específico, trato 271. Então é isso. Como que é o crédito presumido do transportador autônomo? Quem que é o transportador autônomo? A pessoa física, não contribuinte, ou escrito como MEI. Valor da operação é o valor pago. Percentual definido até setembro, entre vigor no janeiro do seguinte. Como que é definido? Com base nas informações fiscais disponíveis, na proporção entre o IBS cobrado e o total do fornecimento. Considera somente o ano calendário anterior. Lembrando que lá, produtor rural, é a média dos 5 anos que é considerado. Aqui é somente o calendário anterior. Somente ano calendário anterior. Não considera o uso e consumo do transportador ou pessoa relacionada. E a utilização somente de dedução. Lembrando que aqui, no produtor rural, era dedução ou ressarcimento. Poderia ser utilizado o crédito, pedido ressarcimento daquele crédito. Aqui não pode pedir ressarcimento, somente dedução. Aplique-se às cooperativas em relação aos recebimentos de transportador de carga associados, esses associados transportadores autônomos não contribuintes, e inclusive se optar por regime específico das cooperativas, que está lá nos regimes específicos. Beleza, seguinte, capítulo 10, dos bens móveis usados adquiridos, bens usados. Então, como vai ser tratada a questão de quem adquirir bem usado? Pessoa física não contribuinte para revenda. Então, o contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos presumidos relativos às aquisições para revenda de bem imóvel usado de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja MEI. Então, sei lá, é um sebo isso aqui, será? Comprou livros, livros usados para revenda. Comprou móveis usados para revenda. Sei lá, estou pensando o que é isso. Como que vai ser esse crédito presumido? Eu parei. O contribuinte sujeito ao regime regular, aquisições para revenda. Então, esse contribuinte do regime regular está comprando para revender imóveis usados de pessoa jurídica. Tá. Serão calculados o crédito presumido, né? Esses créditos presumidos serão calculados mediante a aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor das aquisições. Para crédito presumido do IBS, percentual equivalente à soma das alíquotas do IBS aplicáveis às operações com bem móvel. Na data da revenda para aquisições relativas até 2032, na data da aquisição a partir de 2033. O crédito presumido do CBS, a alíquota da CBS aplicável às operações com bem imóvel, na data da revenda até 2026 e a aquisição a partir de 27. Então, como a CBS começa antes, essa regra aqui, os prazos dela são mais curtos, né? Ela começa a valer antes. Os créditos presumidos somente poderão ser utilizados para deduzir por ocasião da revenda, então não pode ressarcimento, só pode dedução. O regulamento disporá sobre a forma de apropriação dos créditos, na hipótese de não ser possível a vinculação desse crédito com bens usados revendidos. E considera-se bem imóvel usado aquele que tenha sido objeto de fornecimento para consumo final de pessoa física e tenha voltado à comercialização.
Então, vamos resumir aqui esse crédito presumido bem imóvel usado. Como que é? Aquisição de bem imóvel usado para revenda por pessoa física, não contribuinte ou meio. Então, quem comprou bem imóveis usados para revender, comprou este quente, pessoa física ou não contribuinte. Pessoa física não contribuinte ou de meio. O que é esse bem imóvel usado? É um bem que foi fornecido a um consumidor pessoa física e ele voltou depois à comercialização. Como que é o cálculo? É o percentual vezes o valor da aquisição. Os percentuais do IBS, somente a alíquota estadual e municipal, vai pegar só essa parte. E... Peraí. Ah, tá. É porque vai ter um percentual que é a alíquota do estado, ou dos estados e município, e outro que é o da IBS, né? Da CBS. Então, do IBS vai começar em 2032. Lembrando que até 2032 vai considerar o percentual, a soma na data da revenda, depois na data da aquisição. No caso da CBS, na data da revenda até 2026, na data da aquisição a partir de 27. Como que esse crédito vai ser utilizado? Somente para dedução, não pode ressarcimento. Dedução na revenda do mesmo bem. O regulamento vai dizer como apropriar se não for possível vincular esse bem com a operação anterior. Com o bem que você comprou e o que você está vendendo. Então, nós acabamos aqui a parte da lei seca e vamos fazer aqui uma repassada geral sobre esses regimes diferenciados. Então, a gente viu que tem redução de 30, redução de 60, redução a zero, isenção total, redução de 60%, créditos presumidos. Vamos ver aqui o que o professor Rabelo, créditos para ele aqui, desse quadrinho, né? O que ele colocou, né? Quais são os casos de redução de 30%? Aqueles profissionais de atividades intelectuais, científica, literária ou artística, sob fiscalização do conselho profissional. Então, os advogados, engenheiros, médicos, veterinários, contadores, arquitetos, economistas, etc. Redução de 60%. Quais são os casos? Educação, saúde, dispositivo médico, de acessibilidade, medicamento, alimentos básicos, os produtos agropecuários, sumo agropecuário, higiene pessoal de baixa renda, cultura nacional, eventos culturais científicos, comunicação institucional pública, e as atividades esportivas e de segurança, né? Nacional Segurança Cibernética. Redução a zero. O que vai ser reduzido a zero? Também dispositivo médico, de acessibilidade, medicamentos especiais adquiridos por instituição pública de saúde e entidades beneficentes, produtos básicos da saúde menstrual, hortícolas, frutas e ovos, automóveis para deficientes e para taxistas, e os serviços prestados para Instituto de Ciência e Tecnologia, sem fim lucrativo. A isenção total, transporte público coletivo rodoviário e metroviário urbano, semi-urbano e metropolitano, mediante autorização, permissão ou concessão pública. Eu não vi isso aqui nesse título, talvez esteja em outro título e trouxe para cá, né? Redução de 60% na alíquota também, ó. Projetos específicos para recuperação e reabilitação urbana de zonas históricas ou áreas críticas definidas na legislação municipal e distrital. Esses dois pontos aqui eu não vi nesse título. Provavelmente ele trouxe de algum outro lugar, mas é importante também a gente mencionar aqui. E os créditos presumidos, né? Quais são os créditos presumidos que a gente viu aqui? As aquisições feitas de produtores rurais não contribuintes, o serviço de transportador contratado, de transporte contratado de transportadores autônomos, não contribuinte ou MEI, as aquisições de resíduos sólidos destinados à reciclagem e logística reversa, isso aqui não apareceu aqui também, ou provavelmente não está no edital do Cepaz Goiás, né? Foi tirado esse capítulo. E as aquisições para revenda de bens móveis usados adquiridos por pessoa física não contribuintes. Então é isso. É isso aí. Finalizada a questão dos regimes diferenciados. Próximo aí certamente é regimes específicos.